pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série sobre os cuidados do recém-nascido, desde o pré-natal até os primeiros dias de vida do bebê. Durante essa série, nós teremos aqui no canal a visita de alguns profissionais que também prestam atendimento ao bebê e à mãe nesses primeiros momentos. Acho que vai ser bem legal para a gente tirar várias dúvidas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a visita de pré-natal. Então, a consulta de pré-natal, a gestante inicia com o obstetra. São diversas consultas que são realizadas, inclusive o ideal é que seja feita já uma consulta, pelo menos inicial, antes da mãe engravidar. E também existe a consulta de pré-natal que é feita com o pediatra. Essa consulta ela tem diversos objetivos, mas eu acho que o mais importante é a família, a mãe, o pai e outros familiares, caso a família julgue necessário, que conheçam o pediatra, que tenham um vínculo, criem um vínculo de afeto com o pediatra e que elas possam realmente ter certeza que aquele é o pediatra que elas querem que acompanhe o filho no momento do parto, ou se não no momento do parto, após o parto, nas consultas do bebê, que principalmente no primeiro ano de vida são muito frequentes. Nessa primeira consulta é feita uma conversa, na qual o pediatra ele avalia através daquela carteirinha, geralmente, que vem do obstetra, do ginecologista, obstetra, aquela carteirinha do pré-natal da mãe, verifica os exames da mãe, conversa com a mãe sobre doenças que ela já teve, doenças que ela está tendo durante a gestação, é feita uma avaliação sucinta, uma conversa sobre a saúde do pai, filhos anteriores, gestações anteriores, verificar se foi tudo ok nas gestações anteriores, se os bebês nasceram bem, se não teve nenhum problema no nascimento ou após o nascimento, se não teve nenhuma síndrome genética ou nenhuma doença que pudesse ter relação com a gestação ou relação com consanguinidade, com alguma alteração assim que fosse importante na saúde dos pais. Além disso, a gente também avalia a saúde dos irmãos, caso já tenham tido filhos anteriormente, se a saúde deles é boa, se eles têm algum problema, alguma doença crônica, alguma síndrome genética, algum problema que pudesse também este bebê que está por vir apresentar. Sobre como que vão ser as mudanças na vida dessas pessoas, principalmente dos pais de primeira viagem, que muda muito, a estrutura familiar depois que a gente tem um filho, as necessidades ficam outras, as obrigações, as responsabilidades mudam bastante. Principalmente nos dias iniciais, ali nos meses iniciais, eu diria, após o nascimento, a mãe precisa de muito apoio familiar, e se não tiver a família próxima, precisa que algumas pessoas ajudem essa mãe. Então isso também é importante que a gente já discuta nessa primeira consulta de pré-natal, de como vai ser o apoio familiar, de como vai ser o apoio das pessoas que vão realmente ajudar essa família. Nos primeiros dias, a mãe fica muito sensível, geralmente ela está cansada, principalmente porque o bebê é muito exigente. Então, a amamentação exige bastante, ela deve ser feita idealmente em livre demanda, então o bebê mama quando ele tem vontade, na hora que ele quer, pelo tempo que ele quer, e isso também acaba fazendo a mãe ficar cansada. Ela às vezes não consegue dormir o suficiente, e aí fica difícil, assim, arrumar a casa, quem que vai lavar a louça, quem que vai limpar a casa, quem que vai deixar tudo organizado. Às vezes a mãe precisa de alguém que apoie nessas atividades domésticas. Também é importante, por exemplo, alguém para ficar com o bebê quando a mãe vai tomar um banho, ou a mãe não dormiu bem, ela precisa dormir, então a mãe amamenta, entrega para o pai ou para algum outro ajudante da família para fazer o bebê arrotar, para ficar com o bebê um pouquinho, para a mãe poder descansar naquele período ali que o bebê vai estar pós a amamentação. Então é bem importante que todas essas questões sejam discutidas. Também normalmente a gente acaba conversando sobre como que vai ser o dia do nascimento. Principalmente os pais de primeira viagem têm muita dúvida e às vezes muitas fantasias com relação ao primeiro dia. Então como que é? Vai ser cesariana, vai ser parto normal? Quais são as ideias dos pais? Quais são os desejos deles? E se por um acaso não der certo, se quer, por exemplo, parto normal e não der certo, tiver que ser cesariana, o que isso muda
para o bebê, o que isso muda no tempo de internação, hospitalar, no atendimento, né? Então a gente recebe o bebezinho, nasceu bem, como que é feito o atendimento, se o pai pode acompanhar ou o familiar que vai estar junto. É sempre importante que tenha alguém junto ali acompanhando o trabalho de parto e o parto, sendo parto normal ou sendo cesariana. E pode ser preferencialmente o pai, mas muitas vezes o pai não se sente apto ou a mãe prefere que seja outro familiar. E em algumas situações as pessoas contratam as profissionais que são capacitadas para fazer esse tipo de acompanhamento, que são as doulas, que fazem o acompanhamento então da mãe durante o trabalho de parto e durante também o momento do parto, durante o pós-parto imediato, né? Então isso também pode ser feito e ajuda bastante. Então é bem importante. É cesariana, nasceu tudo bem, como que vai ser o acompanhamento do bebê? Ou não, deu algum problema, o bebê não nasceu bem por algum motivo, como que é feito todo esse acompanhamento por parte do pediatra? Então, normalmente é isso que a gente conversa nessa primeira consulta de pré-natal. O principal é formar esse vínculo. E uma das mais importantes e gratificantes funções do pediatra é justamente auxiliar os pais a serem bons pais, a serem bons cuidadores, dentro, claro, das capacidades de cada um. Então, começa nessa primeira consulta de pré-natal justamente essa capacitação dos pais para serem os melhores pais que eles podem ser para aquela criança.